Olá, como você está? É um prazer enorme mais uma vez estar aqui com você para mais um episódio do quadro Testemunho. E hoje eu tenho a grata honra de poder receber o pastor Marcos Rico, um grande servo de Deus. E pastor, eu sei que ao longo da sua trajetória, o senhor já teve inúmeras experiências com Deus, mas eu queria que o senhor compartilhasse conosco uma experiência que você teve ao longo do seu ministério que realmente você sentiu o impacto, sentiu a presença de Deus atuante em algum momento. Irmão, primeiro o privilégio é meu, de verdade, poder compartilhar algo da parte de Deus, um testemunho, né, tão forte da parte de Deus, e lembrar que o Senhor é aquele que fazia milagres e continua fazendo, né? A palavra reiteradamente fala sobre isso. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. E eu creio que uma das mais fortes, um dos mais fortes momentos que eu tive com o Senhor foi entender que Deus, apesar de nós, usa as nossas vidas, sabe, Castro? Eu cresci num lugar muito hostil mesmo, numa favela em São Paulo, né? E eu vivia os piores momentos da minha vida na minha pré-adolescência e adolescência. Tive contato com muitas coisas ruins, né? Com droga, com tráfico de droga, com o alcoolismo, e tive uma arma apontada para minha cabeça ainda muito novo, né? E eu não entendia que Deus poderia, de alguma maneira, mudar essa história, sabe? Eu não entendia muito aquele trauma, o porquê de tudo aquilo, né? Até que eu me pego alguns anos depois, muitos anos depois, e Deus nos levando para um dos lugares missionários que nós viajamos, na Índia, né? A Índia é um lugar muito peculiar, e dentro daquela van, caminhando por mais de 7 horas numa estrada de terra, Deus falou muito alto ao meu coração. Além de te resgatar, eu quero usar a sua vida, eu tenho um propósito para a sua vida. E naquele lugar nós chegamos, quando chegamos era um galpão, não podemos chamar de galpão, eram 4 estacas assim, com uns panos indianos, sem ninguém. Eu falei, poxa, Deus me tirou de lá para me trazer aqui. E eu disse, se não tiver ninguém, eu vou pregar para o missionário local, né, para minha esposa que estava junto. Então começou, e chegou um primeiro caminhão, aquele caminhão de boi, né, aquele de carga, e aí eu entendi que era fila indiana, Clécio. Era um atrás do outro, e descia mulher, descia homem, cachorro, descia todo mundo. E alguns caminhões foram chegando e aqueles indianos, com tanta escassez, estavam ali reunidos para ouvir uma verdade que liberta, uma verdade que transforma completamente. E naquele momento eu entendi que realmente Deus tinha me resgatado daquele lugar para que a minha vida fosse usada. Ali as maiores experiências aconteceram, né? Pouco tempo depois eu vi o pastor Luciano Subirá pregando sobre um lugar na Índia. E ele falou, eu estava pregando em Aurangabad, ele disse o nome da região. Eu falei, poxa, eu conheço essa região. E aí eu peguei a van e fui 7 horas para dentro. Falei, eu também fui 7 horas para dentro. E só tinha mesquita, mesquita, mesquita. Eu falei, é o mesmo lugar. Ele pregou exatamente no mesmo lugar, né? E ele conta que ele no final foi fazer um apelo, foi fazer o apelo final, falando para que aquelas pessoas vivessem algo novo com Jesus Cristo. E aí alguns extremistas ouviram sobre aquele apelo e foram atrás. O missionário local pediu para ele descer do púlpito. No mesmo momento ele deixou o microfone sem entender nada. Depois, a posteriori ele foi saber que ali haviam extremistas que não permitiriam que ele fizesse aquele apelo à conversão daqueles indianos. A Índia hoje é ainda um dos países mais perseguidos e não se pode fazer apelo. Então a maior experiência que eu tive no campo missionário foi justamente naquele lugar. Lá a gente pôde ser usado com muita convicção e ao mesmo tempo o Espírito Santo agiu de maneira muito efetiva, nos protegeu, nos guardou, mas vidas foram alcançadas para Jesus através da nossa. Aí eu voltei lá atrás, por que o Senhor me tirou daquele lugar, permitiu passar por tudo aquilo, para que a minha vida fosse usada daquela maneira, e a gente não é digno de nada. Somos dignos de uma graça maravilhosa que a gente não sabe explicar, mas foi um momento ímpar na minha vida que eu vou lembrar do resto da vida. É interessante, o senhor contando, eu começo a criar as imagens aqui na minha cabeça e vendo as cenas da sua pré-adolescência, da sua adolescência, esse mundo muito hostil, como o senhor citou. E é interessante que neste momento pode ter pessoas passando por situações idênticas à sua. Elas podem até não ter uma arma apontada para a cabeça delas, mas elas podem estar se sentindo em situações que justamente ela vê uma pressão, vê algo que
ela se sente impotente. Sim. Ela se sente sem saída. É isso. Mas mesmo assim, se ela entender que tem um Deus e que um Deus que ela pode confiar e que tem um Deus que pode usá-la assim como usou você. Existe esperança no Senhor, né? Isso é muito bom. Permita-me completar algo. Eu não entendia de fato o porquê de ter passado tudo isso. E uma vez nós estávamos na Costa Rica, em San José, na Costa Rica, e um missionário falou assim: bom, eu quero levar vocês para conhecerem um lugar onde tem alguns dependentes químicos, né? Nós chegamos lá, era uma fazenda aberta, sem portões, sem cerca, sem nada, e ali haviam 14 homens trabalhando na lavoura, plantando, e eles comiam aquilo que eles plantavam. E um pastor, bem idoso, já de idade avançada, americano. Eu fui conversar com esse pastor e falei, ele falava pouquíssimo espanhol: pastor, como que o senhor está aqui há tanto tempo sem falar espanhol? Aqueles homens te chamam de pai, né? E ele me falou uma frase muito forte. Ele disse: eu não sei porque eu estou aqui, mas eu sei que foi Deus quem me colocou aqui. Aquele homem estava há 20 anos naquele lugar e aqueles homens o chamavam de pai. Eles não saíam, não tinha portão, não tinha cerca, eles amavam aquele lugar e era a casa deles, sabe? E aquilo me tocou de uma maneira muito expressiva. Deus nos coloca em lugares que a gente não vai entender, né? E eu sentei na ponta da mesa, nós fomos almoçar, eles trouxeram a comida que eles tinham plantado, né, que colheram. E esse pastor disse assim: então, Marcos, fala para eles o que você veio trazer. E eu não tinha ido trazer nada, eu só fui conhecer o lugar, né? Naquele momento o Espírito Santo trouxe ao meu coração: agora você entende o porquê você viveu tudo aquilo, com drogas, com a favela, onde você cresceu. E eu falei para eles: eu sei o que vocês estão vivendo. Nesse momento os corações se abriram e eles me deram a oportunidade de falar daquilo que transformou a minha vida, sabe? E eu creio que Deus usa as nossas feridas para curar outras pessoas, né? Eu creio que Deus usa as cicatrizes para mostrar que Ele é um Deus que às vezes nos fere, assim, permite, mas não como um assassino, mas como um cirurgião que vai fundo e cura, e Ele usa essas feridas para tocar outras pessoas, né? Perdão esse complemento, mas é que eu lembrei aqui agora. Não, é muito importante. E aproveito para que esse complemento possa fazer parte de um complemento que você precisa hoje na sua vida. Não deixe essa oportunidade passar. Busque confiar em Deus, porque só nele você vai entender por tudo que você está passando. Muito obrigado, pastor, por essa oportunidade, essa linda história, esse lindo testemunho que eu tenho certeza que vai impactar a vida de muitas pessoas. Amém. Deus abençoe vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus.